Bem em Debate. A cevada ela é fundamental na produção da cerveja, né? O principal cereal utilizado para produzir cerveja, porque ela tem algumas características que são muito importantes para o processo cervejeiro. Então a cevada ela tem proteína, tem açúcares e nutrientes que a gente vai precisar para fazer o processo de fermentação, que é a base do processo cervejeiro, né? Esse processo de fermentação é que vai formar o álcool, vai formar aroma e sabor da cerveja também. Então a cevada é a alma da cerveja, né? Fundamental na produção de cerveja. A cevada ela vai interferir na qualidade da cerveja à medida que ela vai ajudar em algumas características, né? Então, por exemplo, o aroma da cerveja ele é muito impactado pela cevada que é utilizada, pelo malte de cevada que é utilizado, né? Então, porque o que entra na cerveja é o malte de cevada. Durante o processo de fabricação do malte, você tem um processo de secagem que vai determinar a cor daquele malte e essa cor de malte vai determinar, por exemplo, a cor da cerveja. A mesma coisa com os aromas que eu estava falando. Então, os aromas também, quanto mais torrado, mais aromas você vai ter de café, de chocolate, e quando o malte é mais claro, esses aromas tendem a ser de pão, de biscoito, até caramelo, né? Então tem algumas diferenças, algumas características da cerveja que são determinadas por essa característica do malte de cevada, né? Além disso, o corpo da cerveja também vai depender de açúcares e proteínas que estão presentes no malte de cevada. O álcool também só é gerado no processo de fermentação por causa do cereal também que é utilizado na produção da cerveja. A cerveja, para ela ter qualidade, ela tem que ter ingredientes que tenham qualidade e um processo muito controlado, né? Então, o que vai determinar a qualidade da cerveja é isso, e não necessariamente, né, o tipo de cereal ou o tipo de processo, é o controle mesmo, como você está controlando a qualidade de toda a cadeia, tá? Então, a gente tem muitos controles de qualidade, né? Hoje a gente tem nas nossas cervejas mais de 370 análises de qualidade que são feitas para cada lote de produção, né? E isso inclui do campo ao copo, né? Então, desde as matérias-primas até o final da cerveja mesmo, as partes finais do processo. Existe um controle de qualidade bastante rígido quanto à qualidade mesmo da matéria-prima que é colhida, então tem várias análises de proteína, de capacidade dessa cevada de germinar, enfim, são inúmeras análises que são feitas para que essa cevada possa gerar o melhor malte depois para cervejas. E esse processo todo de controlar a qualidade continua nas nossas maltarias, né, que a gente tem maltarias próprias, então, que recebem essa cevada, novamente analisam a qualidade, fazem o processo, esse processo também muito controlado para que o malte de cevada seja o mais perfeito possível, né, para fazer as nossas cervejas, e depois esse processo continua nas nossas cervejarias, né. Nas cervejarias também todas as etapas são controladas em termos de qualidade, a gente tem etapas de degustação para todas as etapas do processo cervejeiro também, a gente degusta desde o malte de cevada que chega nas nossas cervejarias até o final do processo, a cerveja pronta, né, que vai ser levada para os nossos consumidores. Então, assim, a gente cuida mesmo muito da qualidade, do controle de qualidade do processo, né? E isso que faz com que as nossas cervejas tenham qualidade. Existem muitos cereais que são utilizados desde sempre na indústria cervejeira, né? Então, historicamente, na história da cerveja, cereais como a aveia, o centeio, o milho, o arroz são usados na fabricação de cerveja, né? Porque a gente precisa do cereal para que ele possa produzir cerveja, o trigo também é muito utilizado, porque a gente precisa desses cereais para que eles possam produzir cerveja, que eles tenham principalmente conteúdo de proteína e um extrato que a gente fala que são os açúcares, né, os nutrientes, em quantidade adequada para fazer esse processo de fermentação depois, tá? A cevada também tem características que tem casca, essa casca também ajuda no processo, né? Mas diversos cereais podem ser utilizados, desde que tenham essas proteínas e açúcares em quantidade suficiente. Varia um pouco esse tempo, né, para a cevada virar cerveja, porque a gente tem uma colheita que acontece uma vez ao ano. Então essa cevada ela fica armazenada entre 2 até 10 meses, 12 meses mais ou menos, e a gente vai utilizando a cevada então ao longo do ano, né, essa cevada que já foi colhida. Tem um tempinho apenas para ela se estabilizar, né, então a gente colhe, espera essa estabilização e depois a gente utiliza ao longo do ano. Coma Bem tem o apoio da FMC.